Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, nobreza, boa noite, nobreza. Sejam bem-vindos, Garibel, a mais uma aula de Química, é a nossa terceira aula de modelos atômicos. Agora a gente vai entrar especificamente em Rutherford, sem dúvida nenhuma, um dos melhores gênios da nossa ciência. Vamos agora, pessoal, entender um pouquinho como se situa esse comportamento do próton e do elétron a partir de Rutherford. Rutherford, ele fez uma experiência e concluiu a partir dessa experiência o seu modelo atômico. O que que ele fez? Ele pegou um chumbo, ou seja, aqui você tem um cubo de chumbo. Dentro desse chumbo, desse cubinho, ele colocou polônio, colocou uma amostra de polônio, que é radioativo, ou seja, libera radiação. Aqui, início do século XX, já existia um certo acúmulo sobre a radioatividade. Nós tivemos o casal Curie, no século XIX, que fez um estudo bastante aprofundado sobre a radiação. Então, o que ele percebeu? Ele botou na frente do seu cubo uma lâmina de ouro, AU, uma lâmina de ouro, e aqui ele botou uma placa de sulfeto de zinco. Então, o que ele esperava? Que as partículas colidissem com a lâmina de ouro e a maioria voltasse. O que ele percebeu? Que à medida que essa radiação, que ele já conhecia a carga, que era positiva, radiação alfa, que essa radiação colidia com a lâmina de ouro, a maioria das partículas passavam direto, Garibel, igual uma boiada, passavam direto. Então, a maioria das partículas passavam direto, Garibel, direto. Mas ele percebeu também, ao ver o reflexo destas partículas no sulfeto de zinco, que algumas partículas, aliás, raríssimas partículas alfa, voltavam. Mas a maioria passava direto, pouquíssimas partículas voltavam. Mas ele percebeu também, Garibel, que algumas partículas batiam tangencialmente em algo que estivesse ali no ouro, nos átomos aqui no ouro, no caso, e voltava. O que ele concluiu? Bem, se a maioria passa direto, é porque o átomo deve ser constituído por grandes espaços vazios. E que se pouquíssimas partículas voltavam, deve ter algo muito pequeno e denso que não permite que as partículas alfa atravessem a lâmina de ouro. Então, a partir daqui, ele concebeu o seu modelo atômico. Então, nessa parte onde as partículas voltavam, ele chamou de núcleo, porque deve ser uma parte muito densa. E aqui dentro do núcleo, ele concebeu a parte positiva. Por que positiva? Já que as partículas alfa também têm carga positiva e batem e voltam, significa que elas são repelidas, são expulsas. Então elas batiam nessa parte positiva e voltavam. Só que grande parte passava direto. Significa que o átomo é constituído por grandes espaços vazios. Esses grandes espaços vazios não tinham problema nenhum com a carga positiva. Ele concluiu que esse grande espaço vazio só poderia ter uma carga negativa, que Thomson já havia chamado de elétrons. Como essa grande parte
vazia, tem elétron. Ele aproveitou o nome e chamou de eletrosfera. Então aqui a gente tem a eletrosfera. Eletrosfera. E aqui o núcleo. Portanto, para Rutherford, o átomo ele é constituído de duas regiões bem distintas. O núcleo, carga positiva, e na eletrosfera você tem as cargas negativas. Tá ok? Tem algumas dúvidas quando ele apresenta esse modelo de Rutherford que geraram muito conflito na comunidade científica. A primeira dúvida, que não tinha explicação. Se o núcleo, ele atribuiu que tem carga positiva, a eletrosfera tem carga negativa. Ora, se o positivo atrai o negativo, é de se imaginar de que eles vão se encontrar, serão atraídos. Então você vai ter aqui uma colisão. Essa explicação não foi possível com Rutherford. Depois a gente vem aqui em 1932, vem Chadwick e apresenta a partícula nêutron dentro do núcleo, que explica por que os átomos não promovem essa colisão, porque você acaba constituindo o átomo no estado fundamental com a presença do nêutron. Portanto, as partículas positivas são iguais às partículas negativas e são neutralizadas com a presença do nêutron. É o que não permite que aconteça esta colisão, mas isso só é explicado 20 anos depois, o Chadwick. Portanto, pessoal, o modelo de Rutherford é simples assim. Você tem carga positiva no núcleo, depois vem Chadwick e coloca que no núcleo você tem a massa, onde você tem a carga do nêutron, que é a carga positiva e negativa, os prótons. E na eletrosfera, segundo o Rutherford, os elétrons. Portanto, o átomo ele é constituído de duas regiões bem distintas, Garibel, bem distintas. Núcleo, carga positiva, eletrosfera, carga negativa. Um abraço, fiquem com Deus, deem uma like. Cada Garibel se inscreve, compartilhe. Na quarta aula agora, a gente vê modelo atômico de Bohr. E a quinta aula é uma sequência só de exercícios do Enem e do PAS da UNB. Um abraço, fiquem com Deus.